Foi uma surpresa, realmente. Colocou o número total lá, falou, nossa, e agora, né? A nossa intenção é trazer os profissionais envolvidos numa festa de casamento para falar um pouco da experiência deles também. E aí, quando eu te conheci, você trabalhava com casamentos, né? Sua família toda respira casamento. Acho que todos, né, falavam a mesma coisa. Nossa, casa é muito bom. A emoção que a gente sente no dia é uma energia que não dá para explicar. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio desse nosso novo projeto sobre casamento, onde a gente vai contar como que a gente está organizando o nosso casamento. E eu estou aqui com minha digníssima noiva, Aline Frederici. Tudo bom, gatinha? Tudo bem, Gatinho, e você? Tudo ótimo. E hoje, então, o que a gente vai falar? Hoje a gente vai apresentar esse novo projeto, contar para o pessoal como vai ser a dinâmica, o que a gente está preparando aí desse novo projeto e depois falar um pouquinho sobre a lista de convidados, que talvez, não sei se você sabia ou não sabia, que está sendo uma das maiores dificuldades dos preparativos do casamento. Foi uma surpresa. A gente trabalha há muitos anos nesse ramo aí, mas eu nunca tinha parado para fazer minha lista de casamento, né? A gente nunca parou para contar quantas pessoas tinha em volta, exatamente. Né? E juntar, né, meus convidados com os seus convidados também. Foi uma surpresa, realmente. Quando a gente colocou o número total lá, falou, nossa, e agora, né? É isso, vamos falar então hoje sobre como que vai ser esse projeto, que a ideia é trazer outros profissionais para tirar dúvidas de casamento, as escolhas, né, que a gente vai fazer, como que também estão sendo as nossas decisões, o que a gente está levando em prioridade, cada detalhe do casamento. Basicamente isso, e também conversar sobre a lista de convidados, é isso? É isso. Eu acho que uma coisa bacana falar desse projeto, que eu gostei bastante, que assim, a nossa intenção é trazer os profissionais envolvidos numa festa de casamento para falar um pouco da experiência deles também. Então, não só contar a nossa experiência como noivos, que ficaria uma opinião nossa sobre determinados assuntos, a gente quer trazer esses profissionais que têm aí anos de experiência nesse mercado para eles contarem, né, os causos, o que eles passam, quais são as principais dúvidas dos noivos, e esclarecer várias coisas que para a gente que é noivo, é a primeira vez que está lidando com isso, é tudo muito, a gente tem muitas dúvidas. Sim. E eles já estão acostumados a lidar, né, com esse público, então eles vão esclarecer as nossas dúvidas e a gente gravando isso, esse bate-papo gostoso, descontraído, também pode ajudar outros casais que estão passando por esse mesmo momento que a gente. Cada um é especialista em uma área, né, vai ter as certezas aí de algumas coisas que já fizeram muitos casamentos, né? Especialista, por exemplo, em cabelo, maquiagem, tem fotofilmagem, própria inclusive espaços. foi um dos primeiros que a gente chamou, né? JC Foto e Filmagem, que está aqui com a gente, que é o responsável, né, para fazer toda a gravação aqui desse projeto, que é um parceirão nosso. Então a gente já gravou com ele, gravou com o Donato também. E a Tati fotografia, né? Temos alguns na ideia, na fila. Quem que seriam então os convidados? Seriam esses. Claro que vamos chamar também minha mãe para participar, porque entende muito de espaço, buffet, decoração e alguns outros detalhes. Não só porque ela é sua mãe, mas não porque ela é mãe do noivo, mas porque ela tem muita experiência ali, tem 3 espaços para casamento, tem buffet, faz parte da decoração, então respira esse universo casamento há muito tempo e vai ser uma mãe do noivo e fornecedora do nosso casamento, né? E para as pessoas então te conhecerem um pouco melhor, conta um pouco sobre você e o que você pensava antes de resolver fazer a festa. Meu nome é Aline Frederici, para quem não sabe. Eu nasci e cresci no interior de São Paulo, uma cidadezinha de 10 mil habitantes chamada Bocaina. E em 2016 eu vim trabalhar em São Paulo, que foi quando eu conheci o Guilherme. Então foi aí que eu comecei a descobrir o mundo de casamento. Que até então eu era uma pessoa que eu nunca tive o sonho do casamento, nunca tinha parado para pensar sobre casamento, se eu tinha esse sonho, se eu não tinha.
Eu acho que até um pouco, porque eu sou uma pessoa que coro muito facilmente. Qualquer coisa, olhou pra mim, falou meu nome mais rápido, assim, eu assustei. Fica vermelho. Eu já fico vermelha. Então, e aí eu sei que eu tô vermelha, eu fico mais vermelha ainda, e as pessoas comentam, você tá vermelha. Aí, vira, e eu sempre tive problema com isso. É uma coisa que me incomoda bastante. Então, quando eu penso que eu vou entrar, aí todos os convidados vão se virar e olhar para minha cara, eu já me imagino aquela cena roxa, de vergonha. Então, acho que isso era uma coisa que não passava na minha mente. Então, assim, tem bastante gente que eu conheço, que tem o sonho do vestido, que quer casar, do local, da música, que é uma coisa que desde pequena, às vezes, tem esse sonho. E na minha cabeça nunca passou isso. Então, nunca pensei sobre o assunto. E aí, quando eu te conheci, você trabalhava com casamentos, né? Sua família toda respira casamento. Eu comecei a me envolver um pouco mais com esse universo de casamento. Eu vim aqui ajudar no buffet, né? Também atender casais em época de campanhas de vendas. Fechadeira. Né? Fecha bastante festa. E também era uma coisa que eu imaginava que eu não tinha de vender, né? Ser vendedora. Mas eu descobri que, não, na verdade, não era vender, né? Porque as pessoas que vinham procurar sobre casamento e elas queriam realizar o sonho. E o meu papel, na verdade, era apresentar o que a gente tinha para oferecer para realizar esse sonho. E é um espaço, uma estrutura super bacana, né? Um serviço de qualidade. Então, não tinha problema com isso, né? Apresentava e fui até desenvolvendo essa habilidade. Um detalhezinho aí que tinha sempre alguma coisinha para alcançar, né? Minhas metas de comissão das vendas eram sempre pagas em viagens, que eu adoro viajar. Então, eu acho que isso também era uma motivação bem legal. Mas aí, voltando à história, né? Eu comecei a conversar com muitos noivos que eu atendi até aqui no buffet, né? E também com casais de amigos, que a gente está numa faixa etária que o pessoal começou a casar, né? Várias pessoas próximas, primas, né, parentes, amigos, começaram a casar e a gente se envolve um pouco mais sobre os preparativos do casamento, sobre como que é esse dia do casamento, participa, né, um pouco mais próximo. E com certa frequência, acho que todos, né, falavam a mesma coisa. Nossa, casa é muito bom. A emoção que a gente sente no dia é uma energia que não dá para explicar. Porque você está ali, reuniu as pessoas que você mais gosta, que vocês, né, o casal mais gosta, as mais importantes para vocês, e aquelas pessoas também gostam muito de vocês. E estão mandando uma energia muito boa naquele momento, desejando felicidade, e você sente isso. E eu gosto bastante dessa de energia. E é legal que a gente foi tirar foto, né, com a pastinha, uma coisa simbólica que também, né, todo mundo tira com a pastinha aqui, essa semana. E a noiva estava aqui no Calegari, né? Saiu e falou, nossa, vocês não vão se arrepender. Passou por nós. Ela não sabia, né, que a gente era aqui do buffet mesmo, achou que a gente era um casal que tinha vindo conhecer naquele dia, fechado o casamento. E ela foi muito legal, né, esse feedback. Falou assim, parabéns, vocês não vão se arrepender, é incrível. Então foi mais um feedback que a gente teve, assim, dessa energia e dessa emoção fora sua prima única, acabou de né? casar também, falou, nossa, casa demais. Minha prima também, encontrei ela no final da festa, no banheiro, assim, ela sabe que eu vou casar em breve, né? E ela, nossa, casa é muito bom, não sei explicar. Ela estava muito feliz, né? Estava muito transparecendo. Então, foi uma coisa que começou a despertar uma certa curiosidade, assim, em mim. Nossa, que energia, que emoção é essa, né? Que acho que eu quero sentir também, né? Conhecer. E aí, a gente já estava um tempo junto, né? Agora já tinha uns 3, 4 anos, né? Que a gente estava junto. Veio também a pandemia. Aí, né, nesse período veio a pandemia e a gente se afastou, querendo ou não, né, dos familiares, dos amigos, todo mundo, né, ficou um pouco afastada nesse período, um período difícil para todo mundo. E eu já moro longe da minha família, né? A minha família é do interior, ainda continuo lá no interior, eu estou aqui em São Paulo, então eu perco vários eventos, como casamento, outras reuniões corriqueiras que eles têm lá. Churrasco no final de semana, né? Exato, que eles fazem bastante, se juntam bastante, eu acabo perdendo vários eventos. Então e aí veio a pandemia, afastou um pouco mais, gente, né? Ficou sem comemorar muitas coisas, e eu acho que isso foi uma coisa a mais para a gente falar, não, quando isso melhorar, né, tiver a vacina, tiver todo mundo, né, bem, estiver mais tranquila, ou quando melhorar, vamos fazer uma festa para comemorar, né, para a nossa união.
e para juntar as pessoas, né? Para rever as pessoas. Então foi aí que a gente começou mais assim com essa ideia, né? E aí agora, no final do ano passado, né? Eu descobri que eu ia casar. Não sei se eu vou contar essa história aqui ou não. Talvez num próximo episódio eu conte sobre o pedido ou o aviso sobre o casamento. E aí que começaram os preparativos, assim, mais efetivamente. Só que até então a gente estava assim, tem aí um tempo ainda. A gente estava com uma viagem marcada, né, que a gente não pôde fazer durante a pandemia, então a gente já ia fazer no começo desse ano. A gente falou, depois que vamos preparar a viagem, vamos pesquisar sobre a viagem, e quando a gente voltar, a gente vai estar mais tranquilo. A gente realmente começa os preparativos do casamento em si. E aí a gente voltou, aí o tempo começou a passar, a hora que a gente viu, esses dias eu fui contar as semanas que faltava para o casamento, é um choque. Você fala, meu Deus, já está aí, né? E ainda, apesar da gente ter mais essa facilidade, porque já tem o buffet, o espaço, decoração, já conhece vários fornecedores, né? Tá mais envolvido nesse mundo de casamento, a gente ainda também tem muitas dúvidas. Tem. Né, passou para os preparativos e aí veio essa ideia. Então, por que a gente não aproveita esse momento que a gente está passando assim, por uma fase que é a fase que nossa audiência, passa, nossos clientes... Aliás, né? passa até um pouco pior, né? Porque aí já tem mais dúvidas ainda, né? E se a gente já tem dúvidas, tem muita coisa, imagino que a gente também já pode trazer algumas soluções, querendo ou não, a gente já passa por isso, e ajudar também cada casal, né? A fazer sua festa com melhor qualidade. Isso aí, a gente falou, vamos criar esse projeto, a gente já vai ter que conversar com os nossos fornecedores para falar do nosso casamento, a gente chama eles para um podcast, que hoje em dia o podcast é uma maneira que a gente consegue inserir mais facilmente na nossa rotina, né? Uhum. Então, seja no carro ou no transporte para o trabalho, seja em casa lavando uma louça, alguma coisa, a gente põe ali um áudio, né? E coloca e fica ouvindo, né? A gente ouve bastante podcast, então a gente falou, é uma maneira legal da gente poder ajudar, né, várias pessoas que estão passando por esse momento e vamos trazer os fornecedores para conversar, bater um papo e tirar as dúvidas sobre casamento. É isso aí, eu sou Guilherme Calegari, sou filho da dona Ana Calegari, do Buffet Calegari, ao contrário da Aline, porque assim, sempre foi muito natural festa em casa. Desde pequena minha mãe sempre fez muita festa, mesmo quando a gente não tinha muita condição, ela fazia, tinha açougue lá em Guarulhos, né, e era um açougue pequeno, e chamava os amiguinhos ali da praça que a gente tinha, um era filho da dona do bar, o outro do prédio do lado, os vizinhos, chamava todo mundo lá, fazendo docinho, um bolo, era aqueles bolos que era decorado, tinha uma boleira que... sua mãe fazia também. Né? Mas é porque o meu aniversário é em junho, então todos os aniversários é festa junina. Então, se bobear, ela ainda deve ter hoje os enfeitinhos de festa junina que ela colocava nos bolos, fazia bolos xadrez, quadriculado, também. E chamava o pessoal e fazia muita festa, fez festa para minha irmã, fez já com buffet, quando já começava com buffet, ela fez uma festa grande para minha irmã, assim, que convidou, sei lá, umas 200 pessoas na época, fez ela de princesa e tal. E sempre fez, assim, festas em geral. E depois, quando eu cresci, já aqui na Serra, eu pegava e fazia as minhas festas. Ela também fazia, eu tinha uns 16 anos, ela fez uma festa de Halloween aqui, que chamou todo mundo, chamou os amigos tudo. E era sempre divertido, né, a festa. Agora, a partir do casamento, eu vi aqui uma hora, querendo ou não, eu ia fazer, porque, né, tinha toda a estrutura e tudo mais. Mas aí o que faltava para você? Faltava a noiva, né? Vim resolver o seu problema. Então. Eu não ia casar também, né? Qualquer uma que aparecesse. E aí a gente, né, naturalmente se conheceu e aí o relacionamento foi melhorando, né? Chegou a hora de fazer a festa. Eu reservei uma data, porque eu sabia que possivelmente era uma data especial, na verdade é o dia que a gente começou realmente a namorar. A gente reservou essa data, quer dizer, eu reservei na agenda sem ela saber. Ficou um tempo lá, vou fazer um pedido de alguma forma. Todo mundo no buffet sabia. Só que foi passando o tempo. E aí mandaram lá que tinha que reservar as férias daqui 2 anos para reservar férias. E aí ela queria, não vou reservar. Aí a gente entrou no impasse lá, que eu falar que não podia naquela data viajar. Não, vou assim mesmo.
E aí eu surfo, né? E ela, não acredito que você quer isso, só para ir surfar na viagem lá, a gente quer ir para Noronha, né? E aí, você quer essa época só para surfar, não acredito, então eu vou marcar minha data para isso mesmo. Aí eu falei, não, eu tive como falar a verdade. Deixa eu explicar melhor. Eu tive que falar a verdade, foi mais ou menos assim. A gente foi definir a data das férias. Aí falou, para definir as férias, vamos definir para onde a gente quer viajar, para a gente ver qual que é a melhor época para eu pedir minhas férias. E aí, todos os lugares possíveis que a gente queria ir, assim, a gente falava, tal lugar, pesquisava lá qual que é a melhor época, tal mês. E aí, todos davam esse mês. E aí, ele ficava com várias desculpas para esse mês. Eu falava assim, gente, não é possível, o que está acontecendo? Porque, assim, não faz sentido, né? Ele falava. Aí ele começou com essa história, não, porque tal mês é melhor para surfar, tal. Eu falei, gente, surfar, ele surfa aqui, não quero viajar por... Mergulho, que era a época de Noronha é a melhor para mergulho. Porque uma época do surf não é a melhor época para mergulho, e a de mergulho não é a melhor época para o surf. Então, se eu vou para longe, para Noronha, um lugar bonito, eu quero para ver tudo bonitinho, água paradinha, bem transparente, não para surfar, que ele surfa aqui, né? Aí não estava me convencendo, aí eu falei, não, eu vou marcar para esse período e depois a gente vê, então, porque depois dá até para trocar as férias, mas dá um trabalho, é burocrático, então eu queria deixar isso meio que acertado. Só que esse mês que eu queria era um mês antes da data que ele tinha reservado para o casamento. E aí, como eu não sabia, né, ele ficava com desculpas para tentar me convencer a tirar um mês depois, que aí já seria a lua de mel, né? Só que sem me falar. E aí, os argumentos dele não me convenciam. Eu falei, quer saber? Vou colocar nesse mês que eu acho que é melhor e depois a gente vê. Aí ele, não, mas tem que mandar hoje isso. E tinha data para mandar ainda. Eu falei, tem. Aí ele, não, então nesse mês não dá. Por quê? Porque dia tal a gente vai casar. Aí eu, oi? Como assim? Aí ele, não, se você quiser, lógico, você quer casar comigo? Aí eu falo, então assim, até hoje eu não sei se foi um pedido, eu falei pra ele que eu ia fingir que não foi, que não aconteceu, que eu ia esperar meu anel, porque até hoje tem anel. E tô aqui esperando, fingindo que nada aconteceu. Mas já fazendo podcast sobre o casamento e acertando todos os detalhes dele. E aí, então, a gente, além disso, resolveu, né, compartilhar todos esses detalhes, porque a gente viu que é uma hora interessante, várias coisas vão surgindo, né, de questões aí que a gente precisa resolver. E eu acho que todo mundo passa por isso e a gente vai compartilhar como que a gente está resolvendo cada problema também. Entendi. E aí, para começar, a gente vai falar sobre a lista de convidados, que essa é uma das... Acho que é o primeiro passo, talvez, e o que a gente acabou descobrindo, que talvez seja um dos mais difíceis para começar aí a jornada dos preparativos do casamento. Exatamente. Te assustou um pouco a lista? Né? Assustou, né? Família grande, né? Isso é uma das coisas, né? Então, para falar da lista, até como uma dica aí para a gente dar para o pessoal, eu acho que é interessante para você que nunca contou, né, as quantidades de pessoas ou não tem ideia de quantas pessoas você gostaria de ter no sua festa de casamento. É bom você abrir uma planilha e começar a colocar os nomes de todo os mundo nomes, lá. Né? Todas as famílias, até se não quiser colocar um por um, coloca as famílias e quantas pessoas tem naquela família e depois vai somando para ver o final, o que seria o total, né? Então, a gente fez isso junto, na verdade eu fiz a minha parte, né? Tipo, da minha família, dos meus amigos, que eu gostaria de chamar. Que demorou bastante tempo para você. Eu venho de uma família, minha mãe, eles são em 10 irmãos. E meu pai em 7 irmãos. Então, no total, eu tenho, sei lá, acho que mais de 30 primos de cada lado, de primeiro grau, de uma cidade de 10 mil habitantes. Aí você vem falar, você tem contato com todos os primos? Gente, a gente cresceu tudo na casa da minha avó, né? Era uma cidade de 10 mil. Lógico que a gente se conhecia, estudava todo mundo na mesma escola, não tem como falar, não, esse primo não tanto, esse tanto, são todos muito próximos. No interior é muito comum isso, né? Eu vejo minhas primas lá também, que a Andressa casou, fez uma festa para lá, sei lá, 400, 500 pessoas, né? O pessoal mais próximo se convive mais e tal. Como eu sou da cidade, né? Fui crescido em Guarulhos. Também é da cidade. São Paulo. Você é da capital. Da capital. Cidade da grande. Cidade, a gente fala cidade. É mesmo quando a gente, quando fala que vou para São Paulo, fala, vai para a cidade. A gente falava que ia para a cidade. E hoje Guarulhos também. Então, e assim, família vai
cada um é longe, né, para ir, por exemplo, chegar na casa da minha avó é 30, 40 minutos, né, não é que nem na cidade, você está 5 minutos, 10 minutos, está ali, chama para o churrasco e tal. É um pouco, talvez, mais afastado, né, e por isso, talvez que ele não tenha tanta gente. Claro que família também, minha família é menor, né, assim, da família que está aqui é do meu pai, aí a família da minha mãe já é pro Espírito Santo, tem os tios no Pará. A gente também acaba se encontrando uma vez por ano, às vezes assim, né? E o casamento é o evento que vai se reunir todo mundo. A oportunidade de juntar todo mundo, né? Isso que é uma coisa bacana do casamento, que a gente achou que é legal, né? Que hoje em dia é muito difícil, ainda mais vida corrida. Vocês trabalham durante o final de semana, então mesmo que tenham aniversários e festas na família, vocês acabam perdendo muita coisa, né? Sim, também. E agora eu também acabo, que às vezes eu estou aqui ajudando, por estar trabalhando no final de semana. Então, a gente tem esse desejo de juntar mesmo, né? Então, a gente fez essa lista. E também tem um detalhe, né? Todos esses primos que eu falei, eu sou uma das mais novas, porque tanto meu pai quanto minha mãe são os mais novos desse monte de irmãos. Então, a maioria dos meus primos já estão casados, com filhos. Então, isso vai aumentando. Também agrega o número de convidados, isso, na lista, né? E a gente vai convivendo. Então, assim, a hora que a gente somou, né, os dois lados ali e viu o total de convidados, já foi um choque. Esse foi o primeiro choque. Porque aí veio o segundo choque. Qual foi o segundo? O segundo choque foi quando a gente foi conversar com a sua mãe. Também. Porque toda vez que a gente conversava com a mãe do Guilherme, né, com a minha sogra, eu tinha visto a lista dele, né, a gente já tinha conversado, e eu conhecia as pessoas que estavam na lista dele. E aí ela sempre, falava muitos nomes que eu nunca tinha ouvido falar, que eu sabia que não estava na lista dele, e aí eu começava a contar mentalmente. Meu Deus, vai aumentar ainda mais essa lista. Onde que a gente vai colocar tanta gente, né? E são pessoas que não... como a gente não tem família tão grande, aí é basicamente os tios, assim, né, que são os amigos muito próximos dos meus pais, que me criaram a gente, e tal. É sempre um dilema, né? Sim. E aí, convida, não convida, mas, assim, muitos deles faz muito tempo que a gente não vê, não fala, porque a vida vai acontecendo, né? Então... Até porque acho que, assim, o casamento, ele é um sonho do casal, e eu acho que isso tem que ser a prioridade, mas, assim, é uma opinião, né? A gente não está aqui para dar regra de nada, claro, né? A gente está dando a nossa experiência. Ele é um sonho do casal e a prioridade é o casal, o que o casal quer fazer, como vai ser, mas ele é um sonho da família. Também, não né? é um sonho só do casal. Porque pensa também a mãe, quando você for mãe, você for pai, você vai ver a criança desde pequenininho, crescendo e tal, aí chega no dia do casamento, né? Você também, querendo ou não, alimentou algum tipo de sonho. Tem pessoas que te ajudaram a criar, né? Tipo, dos pais do Guilherme ajudou a criar ele, dos meus ajudou a criar eu, que você fala, pô, mesmo não tendo tanto contato hoje, eu queria que essa pessoa que viu ele crescer, brincando, visse ele hoje, casando, feliz. Até então, um momento também para se aproximar mais também, né? Para também rever, conversar. São essas partes, né, esses dias importantes da vida que você... tem a oportunidade de chamar todo mundo que você gosta, né? Mas também tem a questão, e aí, cabe no espaço, e aí como vai cabe ser? no bolso. Cabe no bolso. Porque a gente sabe que o número de convidados influencia no orçamento do casamento. Com certeza. Então tem toda essa realidade. Só que eu acho que antes de começar a encaixar o sonho na realidade, acho que o primeiro passo é fazer essa lista e colocar todo mundo que você vem na sua cabeça, que você gostaria que tivesse naquele dia, e colocar na lista e contar, mesmo que você fale, quero um casamento pequeno. Coloca todo mundo lá, né? O papel aceita tudo, eu tinha um chefe que sempre falava isso, o papel aceita tudo, pode colocar. Então, coloca todo mundo lá. Se for o caso, conversa com seus pais, só para ter uma ideia se você esqueceu de alguém importante. Não que você vai aceitar todo mundo que eles falarem, falar assim, pai, mas assim, não vai dar, né, mãe? A gente está limitado. Mas coloca todo mundo nessa lista. Aí uma dica, que foi o que a gente fez, é separar por cores, né? Dentro dessa lista, a gente dividiu em 3 categorias. Então, a primeira categoria são os essenciais. É assim, quem são as pessoas que, assim, se não tiverem no dia, eu nem caso, nem faz sentido para mim casar, né? Tipo, por exemplo, minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Minha madrinha,
né? São pessoas que eu faço questão que estejam ali naquele momento, participe desse momento. E o Guilherme também, a mesma coisa. Minha avó, né? Família mais próxima, né? Família mais próxima. Então, esses são os essenciais. Então, assim, o mínimo que eu vou fazer para eu fazer um casamento são com essas pessoas. Mesmo que eu quero convidar mais, tudo, mas assim, se minha possibilidade for isso, tudo bem, eu vou casar, né, com essa possibilidade. Então, uma primeira cor seria a categoria dos essenciais, aqueles que não faz sentido ter festa se eles não tiverem, assim. Então, essa seria uma categoria. Aí, uma segunda categoria seriam aqueles que eu quero muito que esteja, que eu faço, tipo, questão que esteja. Só que aí eu vou ver meu orçamento. Então, aí se coloca lá os, talvez, tios, primos ou amigos, assim, que fazem parte do seu dia a dia mesmo, né, que você ainda tem bastante contato, ou que seja importante para você. Seleciona núcleos, né? Porque a gente fala, né, categorias. Tem a família de sangue, assim, né, de primeiro grau, tal. Aí tem a família um pouco mais de segundo, terceiro grau, que é um pouquinho mais distante. Tem categoria amigos do trabalho, amigos do futebol, amigos, né, da faculdade. Então, a gente tem várias categorias. Fala assim, se eu chamar o grupinho da faculdade, então, assim, ou eu tenho um ou dois que era mais próximo, ou tem uma galera, que geralmente era uma turminha. Então, eu tenho que chamar essa turminha toda. Quantas são essas pessoas, né? Então, a gente pode categorizar os essenciais, aqueles que são os mais próximos mesmo, que a gente ainda tem contato, né, que a gente encontra no dia a dia, que assim, não tem como você fazer um casamento um pouco maior e não chamar, porque na semana seguinte você vai estar saindo com ele, vai estar lá no mesmo barzinho, ou na igreja, quem é da igreja, né? Tem os núcleos lá de grupos, né, que se encontram sempre, que são as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, né? Dia a dia esses aí você vai ter que chamar, né? Se você fizer, ou você faz um intimista só para esses essenciais, né, que seria a família mais próxima. E os melhores amigos. Assim, né? Um ou dois, selecionando alguns, ou esses que você encontra constantemente, porque, né, você vai continuar encontrando e eles te chamam para tudo ali, né, e você não vai chamar para o casamento, vai ficar estranho. E a outra categoria que a gente colocou, né, que fica aí uma ideia, é aqueles amigos ou parentes, assim, que a gente teve contato, foi muito importante durante uma fase da nossa vida, mas hoje, por questão de distância ou de outras prioridades, a gente não tem mais tanto contato, mas a gente gostaria que o casamento fosse a oportunidade, se tiver condições, né, de juntar de novo, né, para a gente usar para ocasionar esse reencontro. Então, a gente fica com 3 listas, os essenciais, aqueles que eu gostaria muito, né, que fazem parte do meu dia a dia, e aqueles que, mesmo a outra maior, que engloba aqueles que estão distantes no momento, possível, né? Mas eu gostaria, se for possível. E aí você vai ter 3 números de lista, né? Então, vou ter lá, vamos supor, 30 pessoas nessa lista de essenciais, 50, não sei qual que é de vocês. Aí, 100 convidados nessas que convívio, a gente tem convívio hoje em dia, e 200, 300 nessa que eu vou ampliar 500, mais. Né? 500. E aí, a partir disso, vocês podem começar a pesquisar o orçamento, né? Ver espaço para vocês casarem que comportem esse número de convidados, os 3, né? Os 3 tipos. E aí, vocês vão começar a avaliar os custos e ver o que está dentro da realidade e o que é possível, né, ser feito dentro dos sonhos de vocês. Porque eu não sei o que você pensa sobre isso, né, mas uma coisa que me ocorre é assim, o casamento a gente pretende que seja um só, né? Então, às vezes, vale até a pena adiar um pouco esse sonho, se preparar melhor financeiramente para fazer daquele jeito que você gostaria, convidando o número de pessoas que você, né, gostaria, é importante. Porque se você fizer hoje um casamento pequeno, porque é o que está na sua condição, você não vai fazer daqui 5 anos outro maior, podendo convidar mais gente. Então, às vezes, até adiar um pouquinho para se preparar, né, financeiramente, para realizar o sonho. Se for possível, cada um tem uma realidade, mas já entramos em outra questão também. Como é que fazer para a lista de convidados caber no orçamento, né? Isso. Que é mais ou menos isso. Se for possível, adiar. E aí a gente sempre faz aquela continha também de fazer o valor do casamento dividido até os meses que chega na festa.
aliás, tem algumas outras formas também, até que a gente faz aqui no buffet, e que a gente possibilita fazer 10 vezes após uma parte do valor, né? Ou então fazer alguns aportes, que aí a parcela fica um pouco menor, e aí você pode conseguir, né, fazer o seu casamento com a qualidade que você quer, com os convidados que você julgaria essenciais ou né, o que você acha ideal ali, se você planeja direitinho, né, planejando um tempo mais, com mais meses, e não esquecendo que muitas vezes também as pessoas ajudam, né, os padrinhos, os convidados, eles também vão te ajudar de certa forma. Não dá para ficar esperando isso, claro, mas a gente vê que está acontecendo muito. Aliás, com o Pix. Hoje tem a gravata Pix na no gravata, Pix. vou te falar, viu? Tá rendendo muito mais. Rapaziada tá sendo generosa. Acho que não vê, não sente, né, o dinheiro saindo da carteira, que é sempre mais difícil. Dar um cenzão, essas coisas. Agora com o Pix é 1000, ninguém sente. Só dá ainda mais na animação do povo. Eu vou te falar, a gente tá vendo cada coisa aqui nos eventos. É verdade. Impressionante. Mas eu acho que tem esse ponto, o do orçamento e também o do espaço que você quer realizar seu casamento, né? Então, acho que a sua lista de convidados, ela vai ser essencial para você começar a pesquisar orçamento e ver se cabe na sua realidade, mas também para ver se cabe no espaço que você gostaria de realizar o seu casamento, né? Porque é uma das coisas que aconteceu com a gente. A hora que a gente somou toda essa gente da lista, a gente viu que era maior do que a capacidade do maior espaço do Buffet Calegari, né? Então, como é possível? Não é possível, a gente vai ter que reduzir a lista, né? Porque fazer as prioridades, não tem muito segredo, né? As coisas, a gente tem que tomar decisões, e são, na maioria das vezes, as primeiras decisões como casal, né? Sim, isso que é importante, vocês sentarem e colocar isso, porque mesmo que você tenha condições financeiramente, né, de convidar mais convidados, ou seus pais, né, de ajudarem para convidar mais pessoas que eles gostariam. No nosso caso, basicamente, vai sair por preço de custo, né, porque a gente já tem boa parte das coisas, outras coisas, claro, que a gente vai contratar, mas não era isso muito a questão realmente vai ser a capacidade do espaço e também a qualidade que a gente quer de conforto, né, para os convidados. Exato. Né? Então, e de atenção também, né, para os convidados, porque quanto mais gente, você vai acabar não conseguindo falar com todo mundo, né, e dar aquela atenção, então às vezes esse dia você quer ter uma atenção mais próximo das pessoas que estão ali, dedicar um minutinho para cada uma delas, às vezes não é possível, né, para cada uma delas, mas eu acho que esse é um passo importante, você vai sentar como casal e tomar essa primeira decisão, baseado no orçamento, mas também no tipo de festa que você quer, no local que você quer e como vai ser a dinâmica dessa festa, né? Porque quanto mais gente, mais pessoas para vocês darem atenção, talvez não dê tanta atenção para quem vocês gostariam mais. Então, tudo isso pesa. Então, eu acho que essa é a primeira conversa importante em casal para decidir questões da festa de casamento. Eu acho que isso foi um passo que a gente não estava esperando, né? Não dá para cumprimentar todo mundo. Muito tempo para cumprimentar o pessoal. Exato. Então, assim, fica toda essa... Esse é um detalhe que a gente brinca, porque eu quero convidar todo mundo da festa, né? Eu quero cumprimentar todo mundo na hora que a gente entra no salão lá. Principalmente a família, o pessoal mais assim, que a gente vê pouco, né? Os amigos eu não ligo muito não, porque a gente se vê direto. E com certeza vai estar na pista lá, vai se cumprimentar mais. Agora a família a gente precisa dar atenção, até aquele tio lá do interior e tal, que quase a gente não vê. Então, querendo ou não, vão ser bastante convidados, vai ocupar um espaço, vai ocupar um tempo, mas não é essa a questão, não. Essa é uma brincadeira nossa, porque eu já, o meu lado engenheira, né? Quem sabe sou engenheira. Eu já começo a fazer conta, né? Tantos convidados, quantos segundos com cada um para cumprimentar, tipo, quantas horas do evento. Não vai dar tempo. E é isso que a gente fica nessa discussão também sobre a quantidade de convidados. Assim, a matemática não é tão certeira assim. Ainda tem o coeficiente de segurança para pôr a mais. Hein? Outra questão é conversar com os familiares, né, para as decisões que a gente for tomar, colocar eles fazendo parte do evento. E como que você está pensando isso?
Eu acho que é importante, porque é um momento que todo mundo vive junto, né? Um sonho, quando a gente compartilha, a gente brinca, ele é maior, ele é mais gostoso, né, de ser vivido. Mas também a gente tem que ter essa... Eu acho que primeiro os noivos têm que ter alinhado entre eles, né? O que eles querem, o que é importante para eles. E aí, sim, conversar com a família, ver também o que eles pensam, o que é importante, o que eles gostariam e como eles podem ajudar também. Porque, às vezes, as pessoas querem participar desse momento, né? Por exemplo, minha família, grande parte é do interior, né? Então, tá lá, minha irmã mora na cidade dos meus pais ali, onde está a maioria dos meus familiares. Então, ela já deu uma missão para ela, que ela vai me ajudar, todo mundo que tem dúvida de transporte, como se arrumar, onde vai ficar aqui, fala com ela, aí ela consente, que ela já souber, ela já vai respondendo, e o que ela não souber, ela já me passa. Isso já me ajuda, né? Porque se todo mundo viesse, né, perguntando para mim, tal, seria muita gente, então ali eu já concentrei, já dei essa missão para ela me ajudar. E a vantagem de São Paulo é que tem muitos voos para cá, é um lugar fácil das pessoas chegarem, né? Tipo, se vir. E aí, lógico, os noivos se vão casar e tem pessoal de fora, é uma parte que a gente tem que auxiliar, né, no quesito de dar informação, né? Quais são os locais possíveis para ficar, para se arrumar, questão de transporte. Então, quando a gente cria o site ou manda o convite, é sempre legal mandar também umas informações junto. Mas, geralmente, o povo é ansioso, né? A gente está atrasado aí nessa questão de convite, de site, então o pessoal já fica ali. Mas como a gente vai fazer? Como a gente vai chegar? Mas a gente vai fazer, né, algo legal, assim, para mandar de informativo, para esclarecer essas dúvidas para eles. E acho que uma forma legal da família participar é isso, você dá atribuições, lógico, dentro da realidade deles, do trabalho, né, do tempo que eles têm para ajudar, e se eles querem, né? Minha sobrinha, por exemplo, adora ficar vendo tipo de vestido, cor de roupa, ela sempre vem dar opinião, se eu der uma missão para ela, ela cumpre, né? Então, a gente vai participando. As mães podem ajudar a pesquisar sobre lembrancinha, tipo de comida, de cardápio, docinhos, né? Então, a gente vai envolvendo a família toda nos preparativos, né, do casamento. Acho que é legal, que a gente vai unindo bastante a família, né? E tem essa questão, essas decisões também da lista de casamento, né, que muitas vezes tem que conversar com os pais para falar, ó, importante isso, aquilo, e explicar que por causa de, talvez, orçamento, por causa de capacidade do espaço, não vai acabar comportando todo mundo. Então, a gente vai ter que estabelecer algumas prioridades, sendo bem sincero mesmo, né? E deixando claro quais foram, né, nossas prioridades, nossas... quem que precisava estar lá, e o pessoal mais próximo, muitas vezes, né? E que também não seja uma questão de atrito na família, né? Para começar, para não começar esse preparativo, perder essa coisa gostosa, né, em conjunto, em família, e ficar uma coisa chata, assim, né? Eu acho que é bem importante isso. E é isso. Conclusão desse episódio? A conclusão é que vem aí um novo projeto, que é esse podcast, para vocês ficarem ligados aqui, que a gente vai trazer bastante informação, bastante gente profissional mesmo, que já tem muita experiência na área de casamento, para tirar as nossas dúvidas, as dúvidas de vocês. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar lá no @buffet_calegari ou principalmente em Aline, @Aline Frederici lá no Instagram. Pode mandar também no meu direct. Ela responde mais. O buffet tem muito movimento lá, tem o pedido de orçamento. E acaba talvez ficando um pouquinho mais difícil a gente responder um a um, né? Talvez lá no meu, como é menor, eu vou tentando responder todas as noivas e juntando essas dúvidas também para trazer para os próximos episódios aqui. E a gente vai anunciando lá, também fiquem ligados para ver quando a gente vai lançar os novos episódios, o que a gente está fazendo de preparativo, dicas de locais, né, de profissionais. Então, é engraçado também a parte do casamento, né, de você marcar a data e ter ali um objetivo, né, as pessoas da família também já começam a se movimentar nesse sentido, né. Então, a gente vê o pessoal já... Meu cunhado vai correr todos os dias, até minha sobrinha de 8 anos está indo correr. Minha irmã, minha mãe, minha sogra, tá todo mundo no projeto. Os benefícios que às vezes a gente não imagina que tem para a família, mas tá vendo, eu nunca imaginei que isso acontecia. Agora que a gente está passando por isso, que está muito próximo, a gente vê que o pessoal quer se arrumar, quer saber qual vestido, quer
é aquela coisa. Todo mundo quer estar na sua melhor versão nesse dia, que porque tá bonito, as fotos é algo que vai ficar ali para a posterioridade, né? Você vai mostrar para os seus filhos, seus netos. As fotos que a gente tira no dia a dia pode às vezes se perder, né? Mas a do casamento você vai um marco, ficar, né? Então todo mundo quer estar na sua melhor versão nesse dia, né? É isso aí. Então agradecemos a audiência. Assistam os próximos, vai ser muito bom. Curta aí, compartilhe com aquela sua amiga que está precisando de dicas, está ansiosa com o casamento, está meio perdida. Manda lá no nosso YouTube, nosso Instagram. Se inscreva no canal para receber os próximos episódios. As notificações, né? Mais rapidamente. E para me encontrar, mandei mensagem no @bificalegare. Com certeza vai chegar em mim lá a informação. Agradecemos. Até o próximo. Até o próximo.